Olá, pessoal, bom dia. Espero que vocês todos estejam bem. Hoje nós começaremos mais uma aula de história relacionada agora à apostila 2, módulo 6. Eu peço para que vocês já tomem um pouco de cuidado em relação à necessidade de despender aí um foco nesse módulo. Por quê? Primeiro, é o módulo mais longo do bimestre, ou seja, é o módulo que tem um conjunto maior de informações. Inclusive, nós vamos aí permanecer nele pelo menos durante 2 semanas aí, essa semana e a próxima semana. Segundo que, por conta disso, é óbvio que ele traz uma série de questões que são importantíssimas para o transcorrer dos demais módulos que compõem a apostila 2. Teremos, então, 5 módulos: 6, 7, 8, 9 e 10. Eu diria que é essencial compreender esses tipos de informações relacionadas ao período da Idade Média que estudaremos, para que os demais módulos fiquem claros para vocês no momento das minhas explicações. Então, eu peço uma grande atenção de vocês para esse módulo 6, tudo bem? Nós continuaremos o estudo no que diz respeito à sociedade feudal. Entretanto, se eu expliquei a vocês já no início do ano que o período que nós chamamos de Idade Média, que seria objeto de análise durante todo o primeiro e o segundo bimestre, é dividido em Alta e Baixa Idade Média, e que a Alta Idade Média é marcada pela formação e consolidação dos elementos relacionados ao feudalismo, a Baixa Idade Média será o período pelo qual esses elementos que nós estudamos da sociedade feudal passarão por transformações. E essa sociedade, ao mesmo tempo, vai esmaecendo, enfraquecendo as suas estruturas. Mesmo quando nós tratamos de um tempo que parece remoto, alguns elementos do feudalismo permanecem no nosso dia a dia. E é sobre isso que o módulo vai tratar. Vejam bem, logo no início, temos uma foto, né? Um rapaz aí trocando de roupa, né? E atrás dele vemos uma janela, essa janela que demonstra uma imagem, outros elementos que compõem essa figura, né? Então, obviamente que fica um pouco solto no ar o que seria, né? Qual seria a relação dessa imagem, que é uma imagem que é uma representação da atualidade, teria a ver com Idade Média. Vamos lá. Para que nós consigamos entender a intenção e a provocação que será feita pela apostila, é necessário que nós façamos um trabalho agora de reflexão sobre um texto de um professor que leciona na Universidade de São Paulo e é o responsável pela cadeira, ou seja, pela disciplina de Idade Média, o Hilário Franco Júnior, tudo bem? Ele também é especialista em outros temas, inclusive alguns temas relacionados ao mundo atual, ao mundo contemporâneo, né? Ele escreveu sobre futebol, por exemplo. Ele tem um livro chamado A Dança dos Deuses, que é sobre a sociedade brasileira e o futebol, que é importantíssimo, muito utilizado pelos comentaristas. Mas a especialidade dele, de fato, os estudos dele foram a respeito da Idade Média, que ele permaneceu durante um tempo na França, teve contato com os historiadores que são as maiores sumidades, os maiores especialistas nesse tema, foi orientado por eles, escreveu livros a respeito da Idade Média e hoje leciona naquela que talvez seja a principal universidade do país e uma das mais importantes do mundo, a USP. Vejamos que aqui há um trecho de um livro dele que nós teremos que fazer o quê? Combinar com essa imagem aqui. Vamos ver o que esse trecho diz. Eu vou ler com vocês, né? É um texto um tanto quanto longo, são 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Entretanto, ele nos introduz a esse período que nós estudaremos agora e essas transformações do feudalismo de uma maneira bem razoável, bem compreensível. Ele tem esse poder de escrever com muita clareza. Vamos lá.
Pensemos num dia comum de uma pessoa comum. Tudo começa com algumas invenções medievais. Ela põe sua roupa de baixo, veste calças compridas, passa um cinto fechado com fivela, a seguir põe uma camisa e faz um gesto simples, automático, tocando pequenos objetos que também relembram a Idade Média, quando foram inventados por volta de 1204, os botões. Então, ela põe os óculos, criados em torno de 1285, provavelmente na Itália, e vai verificar sua aparência num espelho de vidro, concepção do século XIII. Por fim, antes de sair, olha para fora através da janela de vidro, outra invenção medieval de fins do século XIV. Ao chegar na escola ou no trabalho, ela consulta um calendário e verifica quando será, digamos, a Páscoa este ano, 23 de março de 2008. Foi um monge do século VI que estabeleceu o sistema de contar os anos a partir. Essa data, 25 de dezembro, e o dia da Páscoa, variável, também foram estabelecidos pelos homens da Idade Média. Ao escrever aquela data, 23 de março de 2008, usamos os chamados algarismos arábicos, difundidos desde o começo do século XIII. Para começar a trabalhar, a pessoa possivelmente abrirá um livro para procurar alguma informação e assim homenageará de novo a Idade Média, época em que surgiu a ideia de substituir o incômodo rolo no qual os romanos escreviam. Mesmo ao passar suas ideias para o computador, a pessoa não abandona a herança medieval. O formato das letras que ali aparecem, assim como em jornais, revistas, livros e na nossa caligrafia, foi criado por monges da época de Carlos Magno. Sentindo fome, a pessoa levanta os olhos e consulta o relógio. Foram os medievais que criaram, em fins do século XIII, um mecanismo para medir o passar do tempo, independentemente da época do ano e das condições climáticas. Sendo hora do almoço, a pessoa senta-se à mesa, da mesma forma que os medievais. Pegamos os alimentos com colher, criada aproximadamente em 1285, e garfo, século XI, de uso difundido no XIV. Terminada a refeição, a pessoa passa no banco, que, como atividade laica, nasceu na Idade Média. Laico quer dizer o quê? Atividade afastada da religião, é tudo aquilo que não está ligado à religião. À noite, enfim, a pessoa vai à universidade, instituição que em pleno século XXI ainda guarda as características básicas do século XII, quando surgiu. Depois de mais de um dia de trabalho e estudo, algumas pessoas passam na casa de amigos para jogar cartas, divertimento criado em fins do século XIV, como lembram os desenhos dos naipes e a existência de reis, rainhas e valetes. Outros preferem manter a mente bem ativa e vão praticar xadrez, jogo muito apreciado pela nobreza feudal. Daí a presença de peças como os bispos, as torres e as rainhas. Nós ainda vamos utilizar, né, no final desses módulos, quando eu dar uma aula final a respeito de Idade Média, o jogo de xadrez para fazer uma comparação com a sociedade feudal. Mas olhando aqui no texto, nós podemos destacar aí uma série de elementos que foram criados na Idade Média. Ó, cinto fechado com fivela, calças compridas, roupa de baixo. Olhem só. Outro também elemento, os botões, os óculos, olhem só. Que mais? O espelho de vidro, né? A janela de vidro. Que mais foi criado também nesse período? O calendário, o sistema de contar os anos a partir do nascimento de Cristo, também foi invenção da Idade Média, a Páscoa, o dia 25 de dezembro, que é o considerado o nascimento de Cristo, né? Os algarismos arábicos, o livro, tal qual nós ainda, né, utilizamos, né? Além de tudo, o formato das letras, né? O relógio, a colher, os talheres, né? O garfo. Deixa eu... Só um minutinho. Além disso,
a universidade. Além da universidade, jogo de cartas e também o xadrez. Olhem só quantas coisas que surgiram na Idade Média e ainda hoje fazem parte do nosso cotidiano. Aí você já pensou nisso? As seguintes questões. Vejam só. Circule na imagem tudo que você acredita que esteja relacionado à Idade Média. Sua percepção sobre os objetos relacionados à Idade Média. Aí o que acontece? Aqui nós olhando aqui, o que nós vemos? O xadrez, né, é um objeto aqui da Idade Média, os óculos, o cinto, né, os botões, o cavaleiro aqui atrás, né, a universidade, o calendário, o relógio, as teclas do computador, o garfo, a faca e a colher, né, todos eles elementos, o jogo de cartas aqui, né, todos eles são elementos relacionados ao livro, todos eles são elementos relacionados à Idade Média. Sua percepção sobre os objetos relacionados à Idade Média mudou depois da leitura do texto de Hilário Franco Júnior? Na sua opinião, livro, universidade, banco e relógio teriam grande utilidade em um feudo ou se relacionam a uma outra forma de organização da sociedade? Vejam só, dentro de um feudo, aquela estrutura que nós vimos que era autossuficiente, vive isolada, um livro, universidade, banco, relógio, não parecem ser elementos que destoam de uma sociedade estática, ou seja, sem uma movimentação? Isso nos revela o quê? Que durante um certo período, o feudalismo, no contexto da Idade Média, começou a passar por transformações. Esses serão os temas dos próximos módulos e das nossas próximas aulas. Agora, há uma pergunta. Você percebeu que muitas das inovações apontadas pelo historiador aconteceram entre os séculos XI e XIII? Que mudanças ocorridas no feudalismo contribuíram para o surgimento dessas invenções? É essas questões que nós vamos responder daqui por diante. Antes disso, nós vamos iniciar um estudo a respeito dessa questão relacionada aí nessas próximas 2 páginas a essa divisão entre alta Idade Média e baixa Idade Média. Tudo bem? O que acontece? Com base nos estudos históricos, que são consultas a fontes, a produções da cultura material e material daquele período, os historiadores têm condições de perceber que um determinado tipo de conjuntura, que é um lapso temporal, ou seja, de uma data a uma outra determinada data, reúne em si elementos que fazem com que ela tenha uma certa característica específica. Quando o historiador consegue estabelecer isso, ele desenvolve a periodicização, ou seja, estabelece os períodos. Esses períodos eles podem acontecer basicamente em 3. Os acontecimentos históricos eles se desenvolvem, melhor dizendo, em 3 formas. São por meio de eventos de curta duração, de média duração e de longa duração. Por exemplo, uma aula é um evento de curta duração. A conclusão de um ano escolar tem média duração, enquanto a finalização do ensino básico até o 3º ano, ou seja, primeiro ano do ensino fundamental até o 3º ano, tem uma longa duração. Mas para os historiadores, essa longa duração ela se desenvolve, inclusive, em um período muito maior. Por quê? Ela está sujeita a condições geográficas, climáticas, a traços culturais que são lentamente desenvolvidos, como nós vimos lá, desde a queda do Império Romano até o período do Carlos Magno, quase 500 anos para que o feudalismo se constituísse. E a partir dali, no próprio momento em que ele se constitui, ele já vai ao mesmo tempo se transformando. O que estabelece uma divisão entre a Idade Média é exatamente isso. O momento em que o feudalismo se forma e se consolida depois do Império
carolíngio, que nós já estudamos nos módulos anteriores, para o período posterior, em que esses elementos vão sofrer alterações, mutações, até o fim do que nós chamamos de feudalismo. Entretanto, mesmo com o fim dessas estruturas feudais, muitos dos seus elementos permanecerão na cultura, sociedade, economia e política da Europa. Para vocês terem uma ideia, as relações de servidão que nós estudamos no módulo passado, servidão que era a relação entre os camponeses, lembrem-se bem, entre os camponeses e os senhores feudais, que permitiam com que os senhores feudais aproveitassem da mão de obra dos camponeses, em troca disso, garantia que eles permanecessem na terra para extrair dali apenas o mínimo necessário para a sua sobrevivência, de forma obviamente precária, foi mantido na Rússia, no Império dos Czares, que ainda estudaremos, até 1869, um momento em que em várias outras regiões da Europa, essas estruturas feudais já tinham se enfraquecido, se dissolvido e já não existiam mais. Então vejam bem, mesmo com o enfraquecimento do feudalismo e das estruturas dele na Europa, em algumas regiões certos elementos dessa cultura permanecerão e irão conviver com outros elementos culturais que vocês estudarão em outras sociedades também. Então isso deixa claro que a longa duração do feudalismo não vai fazer com que ele deixe de existir na Baixa Idade Média, mas ele vai sofrer transformações que vão ser gradativamente incorporadas em outras épocas, em outros povos. Nesse sentido, olhem aqui o que seria a linha do tempo histórico. Nós já vimos quais são os critérios em outros momentos de divisão do tempo histórico e sabemos que a Idade Antiga ela acaba em 476, no século V depois de Cristo, com a queda do Império Romano, que foi o primeiro, inclusive, tema das nossas aulas esse ano, e vai até o século XV. Esse período todo aqui é marcado por o quê? Pelo surgimento do feudalismo. Vocês podem até escrever aqui, ó, formação, consolidação, depois aqui, ó, o que vai acontecer? Transformação do feudalismo, que é esse sistema político, econômico e social que nós estudamos nos últimos 2 módulos no que seria o bimestre, ou seja, na apostila passada. A partir de agora, nós vamos começar a estudar aqui, ó, a Baixa Idade Média. Então, por isso que eu quero que vocês grifem aqui. A Idade Média se subdivide em 2 períodos, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Foi na Alta Idade Média que o feudalismo se formou na Europa. Durante a Baixa Idade Média, esse sistema continuou a existir, porém foi sofrendo mudanças que levaram à sua decadência. Decadência não significa extinção. Como eu expliquei para vocês, certos elementos do feudalismo vão se incorporar nas sociedades posteriores e vão permanecer em algumas regiões da Europa durante um longo período. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Na próxima aula nós continuaremos as explicações desse módulo, tá? A partir de mudanças na Idade Média. Muito obrigado, espero que vocês tenham aí anotado as dúvidas, que nós iremos saná-las assim que tivermos a nossa aula online. Muito obrigado.